Pronto, a aula está sendo gravada. Na última aula, a gente tinha falado um pouco sobre os livros fiscais. Os livros fiscais, eles são necessários para realizar a conferência dos documentos lançados. Por isso que, em um apenas documento, é informado todos os documentos, todas as notas fiscais do período. Fevereiro tem notas fiscais, março tem notas fiscais. Cada um vai ter um livro específico de cada período, de cada mês, certo? O período que a gente tinha feito foi o mês de abril. E o livro fiscal, falando um pouco sobre de entrada, revisando um pouco, ele deve ser realizado conforme o período de data, o de entrada. Então, primeiro vem a nota fiscal mais antiga para a mais nova. Analisando as notas fiscais que a gente tem, abrindo ela aqui, Couros foi a primeira nota fiscal que a gente teve, a gente fez o preenchimento dela e depois lançamos no sistema. Ao lançar no sistema, automaticamente ele vai pegar as informações da nota fiscal e transferir para o livro de entrada, certo? Essa nota fiscal aqui a gente já fez, a da Couros. Vou fechar ela. E por ordem ainda temos mais 4 notas. Temos da Unipaper, Ultipaper, que era o dia 30 do 4. Vamos ver se tem mais uma mais recente. Temos a da Agulhas, dia 17, sempre por data de entrada, quando a mercadoria chegou no estabelecimento, dia 17. Vamos ver se tem alguma outra nota fiscal mais atual. E tem das máquinas, dia 20. Então, de acordo com a sequência, a próxima nota fiscal que vai aparecer no livro de entrada é a nota fiscal das agulhas, certo? Vamos realizar o preenchimento da nota do livro de entrada, então. Livro de entrada, primeiro, sempre a data de entrada da mercadoria, a que ela chegou no estabelecimento, a data que chegou no estabelecimento, conforme a nota fiscal, e o dia 17, e ela é do mês 4. Consigo fazer ela seguir uma sequência. Esse vai mais aqui é do mês 4. Eu acabo acertando ela. A espécie NFE, porque é uma nota fiscal de entrada. Deu certo. Nota fiscal de entrada, espécie eletrônica. Por isso que a gente coloca espécie NFE, nota fiscal eletrônica. A série ela é série 1. Então, série 1. Número da nota fiscal 6667. Vou informar também o número 6. Se caso a nota fiscal for emitida no mesmo dia e chegou com a mesma data de entrada, aí a sequência ela é pela data, pelo número da nota fiscal, certo? Se ela chegou no mesmo dia, primeiro vem a nota fiscal que foi emitida primeiro, depois a nota fiscal que foi emitida em seguida. Se for a mesma data de emissão e a mesma data de entrada, o número que é a próxima ordem de sequência. Isso eu havia falado para vocês semana passada. A última aula. Aqui é a data de emissão. Aqui é o dia 15 do 4. O emitente. Quem emitiu essa nota fiscal? Agulhas Industriais América do Sul. Inscrição estadual desta empresa.
distância estadual. 2107 05299 112. CNPJ 31 821 754 1000 contra 36. Estado. Essa empresa é do estado de Itatiba, São Paulo. Então, São Paulo. Valor contábil. Qual é o valor total da nota fiscal? O valor total é de 315. Número contábil, isso aqui vai depender da contabilidade, ela que vai estar informando. No lançamento contábil. Código fiscal. Essa mercadoria é o que para nós, Paulo? Me ajudar aí. Então, eu usei como se fosse matéria-prima, né? É insumo, na verdade. Né? Isso. Aí eu Isso lancei é porque sem agulha a gente não consegue fazer a fabricação. Sim. Então, é matéria-prima e é dentro do estado, certo? Então, ela vai entrar em consideração a mesma coisa que a outra. Se é dentro do estado, vai ser 1. Se é matéria-prima, 101. Uhum. Código fiscal, conforme a tabela de CFOP, que está disponibilizada para vocês no Teams também. Vou mostrar onde está a tabela. Tabela de CFOP. Vamos ver o que significa 101. Compra para industrialização ou produção rural. É isso mesmo. A mercadoria vai para industrialização. Base de cálculo. Já estamos falando do ICMS. Qual é a base de cálculo do ICMS? R$300. R$300. Alíquota de ICMS. Qual que é a alíquota? 18%. Valor creditado. Qual é o valor do imposto de crédito? R$54. Já que eu preenchi a base de cálculo, eu não tenho valor para ser colocado em isentas. E não tenho valor para colocar em outras. IPI. Eu tenho IPI, esse produto? Tem. Tem IPI? Tem. Então, qual que é a base de cálculo do IPI? Vai ser os 300 também. 300. Isso, né? Então, imposto creditado. R$15. R$15. Então, No IPI não tem a porcentagem, né? Ou faltou o campo aí para pôr a porcentagem? não, realmente o IPI não tem. Ah, não tem. Por quê? O IPI, ele varia muito as alíquotas. E no registro de ICMS, no livro de entrada, ele já separa, por exemplo, se o ICMS tiver a mesma nota fiscal, tiver duas alíquotas, no livro fiscal ele separa por duas alíquotas. Agora, supondo que um produto ele tem uma alíquota de 12% de ICMS e outro produto da mesma nota fiscal tenha 18% de ICMS, já é separado no livro. Se caso tiver alíquota no IPI, vamos supor que no 18% de ICMS tenha produtos com 5%, 15% e 25%. Teria uma nova separação no livro. Então o que acontece? Em vez de ter muitas separações para a conferência, ele soma o valor do IPI, em vez de levar em consideração alíquota por alíquota, no livro fiscal ele soma todos os valores dos impostos e apenas coloca o valor do imposto.
Se caso estiver divergindo o valor daqui com a da nota fiscal, aí você vai lá na nota fiscal e vê no não lançamento o que está acontecendo, que a nota fiscal está diferente que a nota fiscal, o registro realizado no sistema. Aí você consegue acertar. O de ICMS, ele separa. Se você tiver dois produtos, um 18% e um 12%, ele vai aparecer a base de cálculo de 18%, a base de cálculo de 12%, faz a separação. Porque as alíquotas do ICMS, eles são mais restritas, né? 12, 18, 7. Não tem muitas diferenças de alíquotas. Já a IPI tem uma diversidade muito grande. Se colocar aqui, ele vai ter que fazer separação. E para conferir com muitas subdivisões, é mais complicado. Por isso que acaba meio que abolindo discriminar a alíquota, mas o valor do imposto é colocado. Certo? Beleza. Oh, beleza. Isentas, não é colocado nada, porque você usou o valor da base de cálculo aqui, você usou o valor do imposto aqui. Você usou o valor da operação na base de cálculo. E outras, como foi utilizado para a base de cálculo, também é zerado. Para saber se está batendo o valor da minha operação aqui em cima, valor contábil 315. 300 está no ICMS e 15 está no IPI. Então, a operação minha está ok. Vou tirar esse negrito aqui. Minha operação está ok. Fechei essa nota fiscal. A gente vai para a próxima agora. Temos a Máquinas do Sol e temos a Ultipaper. Máquinas do Sol do dia 20 e a Ultipaper dia 30. Então, a próxima nota fiscal é a nota da Máquinas do Sol. 30. O mês 4. Nota fiscal de entrada, porque ela é uma nota fiscal eletrônica. Série dessa nota aqui, ela é série 1, 001. Número da nota fiscal. O número da nota fiscal, ela é 38. Então, vou colocar número 38. Ok, é dia da emissão. Dia 20 é a entrada. E dia 18 do 4 foi quando a mercadoria foi... A nota fiscal foi emitida pelo fornecedor. Diminuir. Fornecedor, Máquinas do Sol. Máquinas do Sol Limitada é o nosso emitente. Deixa eu achar tudo mesmo tamanho. Perfeito, mas dá para entender. Inscrição estadual 2170 05299 112. Elas estão aqui com a mesma inscrição estadual, mas cada uma tem a sua inscrição. Aqui no modelo que eu acabei realizando ficou tudo mesma inscrição. CNPJ 31. Deixa eu abrir. Aqui. Ah, tá. Não, tá certo. É outra inscrição estadual. Essa é a inscrição estadual correta.
nota fiscal. Pessoal. CNPJ correto. A minha foi com o número errado também. Depois eu vou fazer a correção e envio de novo. Pode ser? Pode. Tá. Eu acabei me confundindo na hora que eu fui fazer com vocês. Mas eu vou acertar aqui, já acho que daqui tá certo. Aqui tá certo. Inscrição estadual. Ela é diferente essa daqui, que é o ponto do estado. E agora ficou certo. A procedência dessa nota fiscal da Máquinas, ela é de São Paulo, então SP. Valor contábil, R$5.000. Valor contábil não tem. O código contábil não tem. Código fiscal. Uma nota fiscal de retorno de mercadoria para conserto. Tá retornando para nós a mercadoria. O CFOP dela, vou aumentar ele aqui, começa com 5. No livro a gente vai colocar o CFOP 1 porque é a nossa entrada, a gente reconhece como 1. E o CFOP é 916. O que significa 916? Vamos abrir ele aqui. Quando começa com retorno de mercadoria recebida, bem remetido para conserto ou reparo. Realmente isso. A mercadoria está retornando de conserto ou reparo. Então a gente vai colocar o CFOP 916. 1 de entrada, dentro do estado, 916 da operação que aconteceu. Continuando. Essa nota fiscal, ela tem base de cálculo? Não. Então, a nossa base de cálculo aqui desse produto vai ser zerado. Ela tem ICMS? Não tem ICMS. Ela tem imposto? Se ela não tem base de cálculo, automaticamente ela não tem imposto. Eu tenho que colocar em algum lugar esses R$5.000. Eu não posso não colocar na base de cálculo e deixar ele zerado. Ou eu coloco em isentas ou não tributadas. Ou outras. Como a operação, eu tenho um porquê. Eu tenho porquê que eu não coloquei imposto nessa nota fiscal. Por quê? Essa mercadoria ela não tem incidência de ICMS conforme o artigo 7. Quando ela tem um porquê, ela tem uma legislação que fale sobre ela, eu coloco ela em isentas não tributadas. E na observação eu informo por que eu não realizei o crédito do imposto. Então, no caso, o valor, eu vou colocar o valor de 5.000 em isentas não tributadas. E o valor de outros fica zerado.
Tranquilo, Paulo? Esse método? Sim. O valor do imposto também de IPI não tive base de cálculo, não tive valor do IPI. O IPI é a mesma coisa. Vou colocar o valor de 5.000 no IPI, que ele tem a mesma função. Só que eu tenho que informar nas informações por que eu não creditei o imposto. Vou colocar. Não incidência de ICMS conforme artigo 7. Aí na minha eu coloquei que ela é retorno de mercadoria, né? É remetido Isso. para conserto. É até melhor porque fica mais Conforme nota completo. fiscal 2. Fica até mais completo se fizer dessa forma. Ah, tá. Então, tem que colocar toda essa informação lá. Toda. Porque assim, ó, para conferência, vamos supor que você está conferindo a nota fiscal. Você lançou aquelas notas fiscais, está com um pacote de nota fiscal na mão. Está conferindo. Se você tem essa informação aqui, você já consegue saber se está certa a operação que foi lançada. E você sabe também conferir se a nota fiscal está lançada com a devolução correta. O que acontece? Muitos sistemas eles fazem automático. Como assim? Eu faço a nota fiscal de remessa, aí quando a mercadoria volta, eu vou lá no sistema, vou retornar, eu retorno a nota fiscal e ela lança automática. E eu seleciono a nota fiscal que está sendo devolvida. E ele registra automático na observação. Tem alguns sistemas que fazem isso. E se você retornar a nota fiscal errada, o seu estoque fica errado. Por isso que é recomendável colocar a informação completa. Mas geralmente eles colocam somente não incidência de ICMS. Mas o ideal nas informações é realizar ela completa, para ficar como norteador para quem está realizando a conferência da nota fiscal. Tá. Depois eu conserto também a minha. Isso, retorno de conserto, de remessa para conserto, referente à nota fiscal 2, dia 7/4. A gente vai fazer isso também quando a gente for fazer a nota fiscal de retorno. Então, aqui já foi feita. Vou salvar ela porque tem alterações. Pronto. Tem a última nota agora, que é da Ultipaper. Ultipaper, data de entrada dela, quando ela chegou aqui que era dia 20. E agora aqui que é dia 30. 30/4. NFE. Série 001. Número 2574. Então vamos lá. 2574. Data, essa é a data de emissão. A data de emissão é no dia 30 também. 30/4. Ultipaper. Comércio limitado. Alinhadinho. Inscrição estadual. Está na tabela. São minha está igual. Essa aqui está igual. Mas são inscrições estaduais diferentes de empresa para empresa. CNPJ. CNPJ da empresa.
Qual estado que ele é? É de São Paulo também. São Paulo. Valor contábil. Qual é o valor contábil? O valor contábil é 399,50. Aqui, contábil não temos. Em branco, mais fácil. Código fiscal. Mercadoria, ela é o que para nós? Folha de papel, toalha, folha, toalha, interfolha. Uso e consumo, né? Uso e consumo, exatamente. Essa mercadoria a gente não vai usar na operação da empresa. Então a gente vai ter que dar uma olhada na tabela. Uso e consumo. Temos aqui uso, material para uso ou consumo. Material para aqui, ó, material para uso ou consumo. Se fosse para imobilizado, seria esse código para transferência de arquivo, transferência de ativo, transferência de venda, devolução de venda, retorno. Esse caso aqui é compra para uso ou consumo. Então, o nosso CFOP vai ser 1, porque por ser dentro do estado de São Paulo. Então, vamos colocar CFOP 1. E o resto, que significa que é para uso ou consumo, 556. Se fosse mercadoria de substituição tributária, seria 1.407, que até que ele fala aqui, ó. 1.407, compra de mercadoria para uso ou consumo também, mas a mercadoria está sujeita a regime de substituição tributária. Para você saber disso, tem que olhar o CFOP que está vindo como devolução, como compra, para saber se ele é um CFOP com ST. Se ele for com ST, você coloca que o código de uso ou consumo é com substituição tributária. Então, 556 fica registrado essa nota fiscal. Base de cálculo. Qual é a base de cálculo dessa nota fiscal? E aí, Paulo? A base de cálculo dela não tem, né? Exatamente, tá vendo se você tá esperto. Não tem porque mercadoria de uso ou consumo, ela não pode se beneficiar de impostos. Então, a gente, mesmo que tenha, a gente não pode usar o benefício. Então, não vai ter base de cálculo. Tem ICMS ali? A gente não vai usar o valor do ICMS. Já que a gente não vai usar, e não tem nenhuma lei que fala assim, você tem que usar ou que você não pode usar, a gente não vai colocar nas nos entes não tributadas. A gente vai jogar esse valor de base de cálculo que a gente não utilizou lá para outras operações sem crédito. Ou ela é isenta, que você tem uma lei que fala você não pode por causa disso, que dá isenção para você não ter o crédito do imposto nem o débito, ou se você realmente não tem por outro motivo que não tem uma lei específica para isso, aí você joga ela para outras. Nesse caso, uso o consumo, que é mais utilizado, joga para outras. A mesma coisa vai funcionar para o IPI. Não tem base de cálculo de IPI, não tem alíquota de IPI. Isentos eu não coloco em IPI, eu jogo ele para outros também, o valor da nota fiscal. Bate com o valor que está aqui. Então, o nosso livro de entrada, ele está certo, correto. Tem como conferir o livro? Tem. Se você somar todas as suas... Ele desceu aqui. Vou colocar isso aqui para baixo também, então. Se você somar base de cálculo do ICMS, mais isentas, mais outras, mais o valor do IPI, ele tem que dar o valor igual à soma do valor contábil.
Assim como tem poucas notas fiscais, assim, mas tá certo porque a gente conseguiu, beleza. Mas, às vezes, o que acontece? Quando tem muita nota fiscal, é necessário você fazer a conferência. Para você saber se não tem nenhum valor, por exemplo, você colocou 5 mil reais aqui na manutenção, só que a hora que você for jogar para isenta, você digitou errado, você colocou 4 mil. O livro já não vai bater. Você precisa fazer a conferência. O que é? A soma da base de cálculo do ICMS, 23.200, mais a soma da base de cálculo de 300, mais o valor que ficou em isentas, 5 mil, a nota fiscal 3, mais o valor que ficou em outras, 399,50. Mais algum valor de IPI, só o valor do imposto do IPI. Porque o imposto por fora, ele vai estar somando o valor total da nota fiscal. Então, a gente soma os 15 reais. Só. Mais. Deu 28.914. 28.914. Eu vou até marcar aqui embaixo. 28.914,50. Soma. O que aconteceu aqui? Que eu fiz sumir o valor dali. Aí voltou. Vou marcar de novo aqui. 28.914. Agora vamos fazer a soma do valor contábil. Tem que dar os 28 também. 23.200 mais 215 mais 5 mil mais 399,50. 28.914 e 50. Então, o nosso livro de entrada está batendo. Certo? Sobre o livro de entrada, ok, Paulo? Alguma dúvida específica? Não, tranquilo. Fechou, então. Vou salvar ele e vou fechar, porque a gente vai utilizar ele depois também para fazer uma introdução para realizar a apuração do ICMS. Vou fechar também a nota fiscal de entrada. Vou deixar isso aqui aberto ainda. Vou abrir as notas fiscais de venda. Abri uma. Pronto, abri as 3. Pronto. Esse é o registro de saída. A gente já havia feito a primeira nota fiscal, que é a nota fiscal número 1. Essa aqui sempre vai ser por ordem de número da nota fiscal. Então, temos a nota fiscal número 1, que é a dos irmãos. Emitida dia 1/4. Vai ter a nota número 2, que consequentemente vai ser depois do dia 1/4, ou no mesmo dia. Dificilmente ele vai ser um dia antes. O aconselhável é você fazer o cancelamento. A inutilização. Se por acaso você emitir uma nota fiscal com uma data, uma nota fiscal com um número anterior à última nota que você emitiu, você tem que fazer a inutilização e cancelamento dela. Você não pode emitir notas fiscais com números consecutíveis com datas retroativas. No caso, essa aqui já foi emitida, dia 1/4. Vou estar fechando ela. A gente já fez a aula passada. A gente vai estar fazendo o reconhecimento da nota número 2, que é a nossa segunda venda. Na verdade, não é uma venda, né? É a nossa remessa, a nosso envio da mercadoria para conserto daquela máquina que já retornou. Então, a espécie NFE, nota fiscal de entrada, a série é a série 1, 001, o número é o número 2. Número 2. Data de emissão, 7/4.
você pode ver que não tem data de saída ou data de entrada. Por quê? Porque a nota fiscal, o livro de saída, ele não tem como você colocar quando a mercadoria saiu no sistema. Você pode ter como carimbar, a mercadoria saiu tal dia, mas isso vai servir de orientação para quem for receber a mercadoria para dar a data de entrada na nota fiscal. Então, o livro de saída ele é só registrado pela data de emissão. Então, a emissão foi dia 7 do mês 4. Valor contábil. O valor contábil dessa nota fiscal, ela deve ser, se foi retornado no valor de 5 mil, é porque a emissão foi 5 mil. Então, a gente vai colocar 5 mil reais na data de valor contábil, que foi o mesmo o valor que foi emitido dos produtos. Se foi 5 mil aqui, é porque a nota fiscal foi emitida no valor de 5 mil também. O retorno tem que ser idêntico à nota fiscal que foi emitida. Tá? Código contábil, isso vai depender de empresa para empresa. Mas também não vai informar o código contábil. Código fiscal. Esse daqui é mais tranquilo, porque é só eu colocar o valor que está na nota fiscal, que já é o código de venda. Então, vou colocar o código 5.915, que significa retorno, ou melhor, remessa para conserto. Então, essa máquina foi enviada para conserto no dia 7 e ela já retornou na hora que realizou o livro de entrada da nota fiscal. Base de cálculo. Base de cálculo, como ele é um retorno, uma remessa, desculpa, 0,41, ela é isenta não tributada, a gente não tem base de cálculo. A gente vai colocar no livro fiscal, base de cálculo zerada. Automaticamente, também não vai ter alíquota. Por quê? Porque se não tem base de cálculo, não vai ter alíquota e não vai ter imposto. Isso porque, conforme a legislação, fala que não pode creditar imposto quando a mercadoria é para remessa ou remessas e retornos. Então, não vai ter, se você colocar 0%, não vai ter alíquota de ICMS. Valor do imposto, também zerado. Temos que colocar esse valor em algum lugar. Se ele não está na base de cálculo, ele tem que estar em isentas, não tributadas ou outras. Conforme as informações adicionais, não incidentes de ICMS, conforme artigo 7. Então, não incidência e o CST, ele é 0,41. Então, a gente vai ter que colocar ele em isentas não tributadas. Por quê? Porque tem uma legislação que fala por que não pode ser tributado. Opa, aqui já estava pegando a questão da outra empresa. Eu aqui. 5 mil na segunda linha. 5 mil isentas não tributadas. Outras, como eu coloquei em tributados, eu não coloco nada em outras. IPI. IPI também não teve base de cálculo. Então, base de cálculo zerada. Não temos imposto de IPI também. Vamos colocar ele também em isentas não tributadas, o valor de 5 mil reais. Outras, zerado. E nas informações que coloca lá, remessa para conserto, não incidência de ICMS, conforme artigo 7, que vai justificar o motivo da gente ter colocado em isentas o valor de 5 mil reais para o fisco. Certo? Tá aqui ok, Paulo? Tranquilo. Na minha eu não coloquei aí em isentos ou não tributados, eu deixei zerado, não coloquei os 5 mil. Aí depois do lado do IPI eu coloquei, né?
Mas no lado das operações sem débito do imposto, eu tinha deixado zerado. No caso, se caso não colocasse os 5 mil, é comum acontecer isso, principalmente quando você vai lançar a nota fiscal. Você não acaba não colocando em isentas ou tributadas nem outras. A hora que você for fazer aquela conferência que a gente fez na nota fiscal de entrada, você vai ver que não vai bater o livro. Que esse valor aqui, o valor contábil, não vai bater com a base de cálculo do ICMS, mais isentas e mais outras. Aí você ia perceber que tinha essa diferença. E quando você vai fazer a GIA também, a GIA acaba não batendo por causa disso. A GIA até avisa já que tem alguma inconsistência. Entendi. Vou fechar isso daqui, a nota fiscal número 2. E partir para a terceira nota fiscal. Terceira nota fiscal. NFE. Série 001 também. Número de nota fiscal. Fiscal número 3. Dia 14 do mês 4. Valor contábil. O valor contábil dessa nota fiscal é o valor de 41.101,50. 41.101,50. Código contábil que não temos. Código fiscal. Essa nota fiscal aqui é uma venda de mercadoria para outro estado. Porque somos o estado de São Paulo e estamos enviando para Santa Catarina. Então, CFOP 6101. 6 porque é fora do estado, 101 porque é uma venda. Ele até diagnosticou já isso na aula passada. Vou colocar o CFOP aqui para a gente ver a descrição dele. Venda de produção no estabelecimento. Por quê? Nós produzimos a mercadoria. Então, é uma venda de produção no estabelecimento. Então, base de cálculo. Vamos ver a base de cálculo lá dessa nota fiscal. 37.365. Então, 37.365. Valor do ICMS, ou melhor, alíquota do ICMS, 12%. 12% informado na nota fiscal. Valor do ICMS. O valor do ICMS, 4.483,50. R$ 4.483,80. Eu ia falar 80, né? É 80. Falhou os centavos. Isso. Isentas não tributadas. Temos alguma coisa? Não, na verdade não temos, porque colocamos base de cálculo e foi o valor integral, 0,00. Então, se fosse 0,20, redução na base de cálculo, a diferença tínhamos que colocar em isentas não tributadas. Como está 000, a gente não tem nada a colocar nem em isentas e nem em outras. Então, a base de cálculo vai estar zerada, o valor de outras, o valor de isentas não tributadas está zerado e o valor de outros também. Próximo à linha, agora é a linha do IPI. O IPI, qual é a base de cálculo do IPI? Ele é a mesma base de cálculo do ICMS. Então, a gente vai colocar 37.365. Valor de débito. Qual que é o valor que está pagando do IPI? O valor que está pagando do IPI é 3.736,50. Como colocamos o valor aqui, isentas a gente não vai informar nada e outras também a gente não vai informar nada. E observações também não precisamos colocar nada porque a gente não teve isenção de imposto, redução de imposto. Não temos nada que temos que informar para o governo o porquê dessa ação. Tudo foi pago.
certo? Tudo foi creditado, colocado em imposto. Agora precisamos fazer a conferência. Então, vou vir aqui embaixo. A conferência, ela faz tanto do ICMS como do IPI. Eu fiz só do ICMS aquela hora lá, mas a mesma ação acontece com o IPI. ICMS, vou estar somando agora aqui. Os valores. Então, vou somar aqui. As bases de cálculos, base de cálculo mais isentos mais outros. Então, 874,50 mais 37,365 mais, esse foi a base de cálculo, mais 5.000, e outro não teve nada. Então, o total do nosso livro tem que dar 43 mil, vou até colocar ele aqui embaixo para a gente, 43.239,50. Será que o livro está batendo? Vamos ver. Vamos somar os valores contábeis. Ah, faltou somar nesse valor aqui, faltou somar o IPI. Esse valor aqui temos o valor do IPI. 3.736,50. 46. Vou atualizar ele aqui. Então, base de cálculo do ICMS, mais isentas, mais outras. 46. Somos 87,45, Flávio? Não. Mas, eu tive isso, 87,45, isso. Aí, é esse valor mesmo. 46, vai 47, 063 e 45, isso. Esse é o valor da soma de base de cálculos mais isentos mais outros mais o IPI. Deu os 47, 063 e 45. Temos que somar agora o valor contábil, e o valor contábil, a soma dele tem que dar os 47 também. Vou somar aqui então. 961,95 mais 5.000 mais 41.101,50. 47, 063 e 45. 47, 063 e 45. O nosso balanço, desculpa. A nota fiscal está batendo. Então tá certinho. O do IPI é a mesma coisa. A gente vai estar somando a base de cálculo do IPI mais isentas mais outras mais o valor do IPI. E tem que dar o valor de 47, 063 e 45. Certo? Tranquilo? Beleza. Você chegou já a ver alguma vez, Paulo, a apuração do livro de apuração de ICMS ou do IPI? Chegou a fazer apuração de alguma vez já, né? Não. Inclusive essa semana, uma nota, a pessoa perguntou para mim, né? Ela ligou no escritório para perguntar como que fazia. Porque lá no escritório a gente não faz, porque a empresa tudo é do Simples, então a gente não fica apurando. Não tem. Porque Não tem a informação que eu tenho é que não tem direito, né? Então a gente não faz, entendeu? Lance zerado. Só que teve uma pessoa, né, de uma empresa lá que a gente presta serviço, ela perguntou para mim essa semana, falou assim, como que eu faço, né? Porque eu estou vendendo fora do estado e uma vez a empresa, ela não destacou na nota, entendeu? Ela não colocou lá em informações complementares o valor de ICMS, né? Embora ela seja do Simples, mas aí parece que ela tinha que passar uma porcentagem, né? E
E a empresa foi acionada na justiça, sabe? Aí eu dei uma pesquisada na internet lá, ouvi, aí eu passei para ela como que era que fazia. A apuração, mas não era do Simples, né? Não, então, a empresa é do Simples, só que a compradora não é normal, entendeu? A compradora. Aí o Simples, ele tem que também transferir um valor, não tem? O Do Simples, ICMS. sim, ele tem a porcentagem dele. Ele paga 2,70% de ICMS nas mercadorias na guia do Simples. Na nota fiscal de venda, ela tem que falar a porcentagem que ela está pagando, para dar benefício para outra empresa. Não sei se é É, isso que você perguntou. porque eu fiz assim, eu peguei o valor do ICMS, aí eu dividi pelo valor que foi declarado, né, da venda, e multipliquei por 100. Nesse caso, deu 2,98, porque lá na matéria que eu vi, no artigo, ela faz uma ressalva, que o valor é, se não me engano, de 1,25, que é o mínimo, né? E o máximo de Sim. 3,95, acho que é, não sei. Não me recordo qual que era o teto. Aí o cálculo é esse mesmo, né? Para achar o ICMS, né? Na verdade, o cálculo, ele vai depender desse cálculo que você fez agora, mas para você saber a alíquota que você tem que informar na nota fiscal, você precisa fazer, ver na guia de apuração, a guia de recolhimento do Simples. O valor que você está pagando, porque assim, ó, vamos supor, você é Simples Nacional, você paga, por exemplo, por mês, sobre o seu faturamento, 35%, 37,6% da sua receita. Um exemplo. Esse Uhum. 37% você está pagando ICMS, está pagando PIS, está pagando COFINS, está pagando contribuição social, pagando imposto de renda, está pagando tudo isso na guia. Nesses 37%, ele é repartido nessas alíquotas aí. Então você tem que ver no mês qual foi a alíquota em específico de ICMS que você pagou e desse valor você discrimina na nota fiscal. Foi o que eu fiz. Que nem lá ela tinha, na declaração do DAS, né? Aí lá tinha, que nem todas as alíquotas. Aí eu peguei, assim, o valor, né? Que foi em reais, referente ao ICMS. Aí eu dividi ele pelo valor total declarado, né? Que foi declarado na parte de venda. E aí Ah, o multipliquei por 100. faturamento. Isso, que nem assim, vamos supor, Ah, né? sim, sim, Que agora nem, entendi. que nem vamos supor. Foi declarado R$ 10.000, né? De venda. E lá em ICMS, o valor que ela pagou foi R$ 500, uma suposição. Então, eu dividi os 500 pelos 10.000 e multipliquei por 100. Aí deu a alíquota, né? É assim que faz, né? Então, Paulo, agora eu tô meio em dúvida em questão a isso, viu? É. Porque geralmente se discrimina na nota fiscal lá nas observações referente à guia do Simples. Teria Hum. que abrir o valor que você declarou para o governo, a alíquota, Isso. e ver lá qual é a porcentagem que você está pagando de Simples sobre o faturamento. Uhum. Entendi. Porque se você pegar, por exemplo, você está pegando o valor total da guia, multiplicando por 100 e vir pelo faturamento, é isso? Não, eu estou pegando o valor que está relacionado ao ICMS, entendeu? Não o total, porque o total da guia está tudo embutido, né? Ah, Tá entendi. ali, Você, tá ali o você pegou o valor. ISE. Pode falar. Você pegou o valor total do ICMS da guia, multiplicou por 100 e dividiu pelo faturamento. O valor da guia, né? O valor do ICMS, eu dividi pelo valor declarado. Mas, assim, relacionado à venda, porque essa empresa, ela também tem prestação de serviço, entendeu? Ah, sim, sim, não, só a venda, só a venda. Então, assim, a de serviço eu desconsiderei o valor, né, de serviço. Então, eu dividi o valor que deu ali de ICMS na guia pelo declarado e aí multipliquei por 100. Aí deu a porcentagem. Eu não sei se eu fiz certo, entendeu? Se é dessa forma mesmo que faz, né?
Não, eu entendi. Eu entendi. Você pegou o valor do ICMS declarado, que foi pago pela guia do Simples, e você Isso. dividiu pelo valor total declarado, assim, ó. Tem o valor lá de R$ 20 e o valor de R$ 20 de ICMS, mas o valor total da guia que ela pagou foi de 200. Você pegou 20 e dividiu por 200 e achou a alíquota. É isso? É, não pelo valor Tá da certo, é guia isso que ela está mesmo. pagando, né? Pelo que foi declarado, né? De venda dela, o tanto que ela vendeu. É isso mesmo. Tem que ser assim, você tem que pegar a de venda, porque se pegar o serviço, nessa guia, quando tem serviço, ela paga o ISS também. É, ISS. Que aí Aí quando vai, vai fazer vai ter um valor. prefeitura, porque quando vai fazer prefeitura, todo mês, a informação que eu recebi é assim, todo mês a gente tem que fazer esse cálculo para jogar na prefeitura também, né? A taxa de serviço depois, né? Sim, é isso Aí mesmo. eu faço a mesma coisa, eu pego o valor de ISS, divido pelo total, né, do serviço prestado e aí multiplico por 100, que aí dá a taxa. É isso mesmo. Esse do Simples, ele é diferente de quando a empresa é lucro real e lucro presumido. Sim, O valor que o Simples paga não é referente a uma apuração. Então, assim, fiz a apuração do Simples. O Simples não tem uma apuração do ICMS, do IPI. Ele tem o cálculo sobre uma alíquota sobre o faturamento. Aí você encontra o valor e faz o recolhimento. Agora, o lucro real e o lucro presumido, eles têm a apuração, que é pegar o crédito e o débito, fazer a diferença, porque eles têm o benefício, né? Tem o ICMS sobre compra. Já o Simples Nacional não tem o ICMS sobre compra. Paga só sobre o faturamento. É isso que sim, diferencia a apuração dos dois. isso. Vou colocar para compartilhar a tela, acho que eu tirei ela. Mas eu fiquei meio, entendeu? Eu falei, e agora? E questão depois do IPI, também tem que pôr na nota, ou no caso, depois do simples, não coloca? No caso do Simples, somente coloca o ICMS. A não ser que você for uma indústria, mas deixa eu pensar. Porque essa empresa, ela também tem, sabe, é indústria, né? E na guia dela, depois, aparece, do Simples, É, aparece lá um valor de IPI que ela paga. Aí, quando, que nem no caso, para essa empresa, eu falei para ela o valor que ela tinha que destacar na nota. Ela também tem que destacar o IPI para outra empresa? Ou, no caso do não, o IPI, ela IPI, é isenta, ela não mostra? não, o IPI, quando ele é simples nacional, você paga o IPI, você é indústria, mas você não vai conceder o crédito. Não permite você conceder o crédito para a pessoa quando você é IPI. Hum, Somente quando você é o ICMS, quando você é simples nacional e tem o ICMS. Aí você pode conceder o crédito para ela. Quando você é IPI, não. Porque o IPI, ele vai modificar o valor dos produtos para o total da nota fiscal, né? hum. Se você colocar o É, IPI, ele vai ter o IPI imposto por fora. O valor dos produtos é diferente do valor total da nota fiscal. é que eu procurei tudo quanto é lugar, sabe, todo site para ver, aí falava do ICMS, não falava do IPI. Eu falei, e agora? IPI, O eu fiquei IPI aqui na realmente cabeça, entendeu? Mas então o não, IPI não, não permite. dá, não dá direito, né? Só Não. ICMS mesmo. Se a empresa quiser crédito de IPI, ela vai ter que comprar de uma empresa lucro real ou lucro presumido. Simples nacional não adianta. Ah, Não pode. entendi. Então, eu fiquei com cisma, eu falei, nossa, assim, eu não tava lá nessa época, né? Ela falou, eu pensei comigo, eu falei, ixi, ela já tomou na cabeça uma vez que, né, não forneceu a informação. Eu falei, agora pensou, aí manda, não manda e depois de novo. Não, não, é só o ICMS, tá certo, sabe? Tá certo, é só o ICMS mesmo, o IPI não concede. A não ser, no caso, de um simples nacional comprar de uma empresa que ela tenha ICMS e IPI destacado. E por algum motivo, o simples nacional faz devolução. Então, aí ele tem que destacar o ICMS, tem que destacar o IPI.
Porque a nota fiscal que ele comprou veio com ICMS e IPI, ele tem que destacar ICMS e IPI para retornar. Mas destaca lá no rodapé da nota fiscal. Só nesse caso. Agora sim, a questão de assim, fiz uma venda. Eu destaquei ICMS. Posso destacar o IPI? Não, IPI não, é só o ICMS. Mas mesmo sendo assim, mesmo ela industrializando, ela não destaca IPI. Não, não pode. Não, né? Não, só é permitido informar a empresa ter benefício de ICMS, desculpa, benefício de IPI, só de lucro real presumido. Ela não pode destacar. Até porque nem tem uma alíquota ideal para o IPI. Tem na guia do Simples. Mas a legislação só permite que você tenha aproveitamento de crédito do ICMS e aquelas alíquotas ainda inferiores, 2 e pouco, 3 e pouco, 1 e pouco. Somente essa informação também, não normalmente que seria 12%, 18%. Inclusive, na onde eu consultei, né, uma fonte lá, informou que o mínimo era 1,25, que nem pelo cálculo que eu fiz. Vamos supor que de ICMS, né, a empresa ia gerar 1% ou 0,5%. Ela tem que fornecer 1,25. Ela não pode fornecer abaixo disso. E também tem um limite, né? Que nem eu fiz, deu 2,98. É 3 e alguma coisa. Vamos supor que se tivesse dado 5, então quer dizer, ela também não podia dar 5, ela podia dar o limite, que era 3,95, acho que é 3,92, eu não me recordo. Isso, querendo É ou o não, máximo também, é o eles teto que fazem ela isso pode. para quê? Eles fazem isso para quê? Para ficar atrativo também comprar de empresas grandes. Porque se você der muito benefício por Simples Nacional, as empresas vão começar a comprar mais Simples Nacional por causa do Sim. crédito. Então eles não querem incentivar tanto assim, ajudar sim, mas não incentivar tanto assim, dando crédito mais de 5%. Então. Paulo, a gente vai ver agora um pouco da apuração do ICMS. Aí eu eu vou explicar como que é realizado, aí vocês vão tentar realizar isso, aí durante a semana eu vou ajudando vocês. Como que funciona? Eu vou disponibilizar para vocês essas duas tabelas, certo? Essa é a tabela planilha de registro e apuração do ICMS, essa é a de ICMS, e temos a outra que eu vou disponibilizar também para vocês, de IPI, certo? Isso daqui é depois que já lançou nota fiscal, que já fez o livro de entrada, você já conferiu o livro está tudo certinho, aí você vai fazer o registro de apuração de ICMS, você vai apurar quanto a empresa vai pagar de ICMS, certo? Coloca o nome da firma, no caso da minha empresa, deixa eu ver se eu tenho uma nota fiscal aberta aqui, ela é a empresa Sinfaz Indústrias de Luvas Esportivas Limitada, vou colocar o nome da firma, a minha inscrição estadual, o meu CNPJ e o período, mês e ano. Então, eu estou fazendo a apuração. Ela é a apuração mensal, como a gente já viu. Sempre paga no próximo dia 20 do mês subsequente. Então, é o mês 4, pagamento no próximo dia 20 do mês que vem, do próximo mês. No caso, se a gente fosse fazer a apuração real, o nosso vencimento foi no dia 20, então a gente está atrasado 3 dias já para pagar a guia. Hoje, dia 23. Então, mês 4, como que funciona? Você pode perceber que nota fiscal já é muita informação. A hora que você passa para o livro, ele meio que consolida as informações. Deixa as informações mais curtas, sucintas. Então, vai mais rápido, é mais compactado, a gente pode dizer. No livro Apuração de ICMS e de Apuração de IPI, é a mesma coisa. Como que vai funcionar? Ele vai consolidar em questão de CFOP. Então, codificação contábil a gente não tem, então vou colocar zerado. E fiscal, a gente vai consolidar os CFOPs. Então, eu deixei até aberto aqui. Eu fechei. Eu vou abrir ele de novo. Registro de entrada. Registro de entrada. A gente vai ver aqui, ó. Vai ver os CFOPs. Temos CFOPs de que tipos aqui? Temos CFOPs do tipo 201, 101, 1916 e 1556. Esse aqui vai ser tranquilo, temos um de cada.
Então, vamos começar por ordem, sempre tem uma ordem, do número menor para o número maior. Então, a nossa ordem vai ser 101, 1556, 1916. Depois eu faço o fora do estado. Certo? Primeiro eu discrimino todos os CFOPs que eu tenho, por ordem. Então, CFOP, eu vou colocar 101. Embaixo, próximo 1556. O próximo 1916. Eu vou só discriminar o que está no livro. E 2556. O que acontece? Uma observação muito importante. Vamos supor que eu tenho duas compras de matéria-prima dentro do estado. Então, eu vou colocar 101 aqui? Não, vou colocar um só. E eu vou somar os valores contábeis desses dois, eu vou somar o valor da base de cálculo desses dois, o valor do crédito do imposto desses dois, tudo desses dois. Se tivesse 10 notas, eu vou somar os 10 valores contábeis desse 101, os 10 valores contábeis da base de cálculo. No caso nosso, temos apenas uma informação de cada. Então, eu vou pegar o valor contábil e vou estar passando para cá. Valores contábeis. 23.200, 23.200, 1556, por ordem. Sempre ordem crescente. Primeiro esse, depois o que vem 5, o que vem 9 e o que vem 1. Como que eu faço para saber a ordem? Primeiro que tem 1. Depois o 1, depois o que vem o próximo 5, 9. E por último, vamos pôr que tem o 5, 1915. Eu coloco 15 e depois eu coloco 16. Eu coloco por ordem crescente de números. Valor contábil. Vou colocar o valor contábil, 23.200. Valor contábil 23.200 aqui. Todo o preenchimento que a gente fez aqui, ele vai ser preenchido aqui. Só que de forma consolidada. Ficou... deu para entender, Paulo, em questão dessa parte de juntar as informações? Sim. Eu vou somar tudo, né? Se tivesse mais operações no mesmo código, eu iria somar e colocar o valor total de cada operação. Isso. No caso aqui, como temos um de cada, eu vou colocar a própria informação. Contábil está aqui? Vou jogar o contábil aqui. Base de cálculo do ICMS está aqui? Vou colocar aqui. Imposto está aqui? Vou colocar. Pode ver que não está colocando a alíquota mais. Está meio que diminuindo as informações. Só o valor do imposto aqui. Isenção tributada, 5.000? 5.000. Vem aqui em contas, coloco 5.000. E outras, o valor de outras. Fazendo essa parte, acabou. Vai para a próxima área. Aí você faz os subtotais. Você vai somar totais aqui, 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 aqui e colocar aqui embaixo. Depois fazer uma nova separação. Ele quer saber agora por estado. Então você vai fazer assim, ó, código. Aqui você vai colocar o código 1. Um 101. Quero saber qual foi as minhas compras, quais foram as compras, né, dentro do estado, o valor que eu gastei dentro do estado. 1556. Gastei ou as operações que ocorreram dentro do estado. E 1916. E fora do estado? Fora do estado ele teve uma operação só. Então eu vou colocar 2.556. Aqui eu separo por estado. Se tivesse comprado do exterior, no Mercado Jasmine do exterior, eu vou colocar 3 e a operação aqui. O que ele pede? Para mim separar. Oi. Que nem aí é 2, né? 101.
Ah, verdade, Paulo. Cadê? É. Isso mesmo. Foi matéria-prima, né, que foi comprada. Isso, matéria-prima. Eu acabei me confundindo na hora de colocar. É, ó, 201. Então aqui eu coloco todos e faço, se tivesse mais operações 101, eu somaria todos e encaixaria o valor contábil desde aqui, uma por uma. Aqui, a separação novamente. Eu quero saber quais eram as operações dentro do estado, as operações, aqui eu coloco as operações fora do estado e aqui as informações do exterior. Fazendo isso, eu vou somar de novo. Total. Vou somar tudo que está aqui no valor contábil, base de cálculo, imposto, bonitinho, tudo aqui. Vai dar o valor dos totais. Querendo ou não, esses totais aqui tem que ser igual a esses totais aqui. A diferença é que aqui ele separou o que é dentro do estado e o que é fora do estado. Tranquilo? Beleza. Aí, no mesmo apuração de ICMS, ele pede para você fazer as saídas. As saídas é o mesmo caso das entradas. O que vai ser feito? Vou colocar o código fiscal. Pegar o livro de entrada aqui. Livro de entrada. Quais são as operações que temos? Temos essa operação aqui e essa operação aqui. Temos 3 operações diferentes. Lá é 5, 101. A operação 5915. E a operação 6101, que é a nossa outra venda. Porque as operações, vou colocar os valores contábeis. Se tivesse mais de uma nota 5101, eu somava a base de cálculo, somava o valor contábil, somava todas as informações. Terminei aqui, totais das saídas. Vou colocar o total das saídas aqui. O valor total contábil que deu, base de cálculo, as informações. Depois aqui, vou fazer a separação novamente. Eu sei que eu tenho a operação 5101 e eu sei que eu tenho a operação que é 1915. 1915. A outra operação ela é fora do estado, então eu vou colocar aqui 6 para fora do estado. Então, 6, 101. Vou fazer a operação aqui, totais. Vou informar os totais aqui. Certo? Olha que bagunça do cachorro aqui atrás. O que você vai fazer depois? Esse daqui eu posso até gravar uma videoaula durante a semana para estar ajudando vocês a montarem esse resumo da apuração. Aqui a gente só colocou as informações, nós não fizemos a apuração do imposto ainda. E aqui a gente vai fazer a apuração do imposto real. Como que vai ser feito? Por saídas, prestação de débito de imposto, outros créditos criminais, estorno de imposto. Por saídas, qual é o valor total dos impostos por saída? Eu vou colocar a informação aqui. Vou colocar aqui um ponto de interrogação. Querendo ou não, essa informação aqui, por saída, eu vou lá em saídas. Saídas. Vou pegar o total do imposto, valor debitado do imposto, que vai estar discriminado aqui.
essa informação que está aqui, depois que eu fiz lá em cima, eu vou discriminar ela aqui. Débito do imposto. Depois eu tenho o crédito do imposto por entradas, que é o valor das minhas entradas. Esse valor aqui de crédito do imposto das minhas entradas é o valor que eu discriminei aqui em cima. Esse é o valor do imposto creditado. É o valor que eu vou colocar aqui. Aqui embaixo é a apuração do saldo. Eu vou descrever da seguinte forma. Se esse valor aqui de débito for maior que esse de crédito, eu coloco ele aqui. Quer dizer que eu não tenho imposto a pagar. Se eu tiver... desculpa, ao contrário, tá, Paulo? Se esse valor aqui for maior que esse daqui, significa que a empresa tem um saldo devedor e ela vai ter que recolher o imposto. Imposto a recolher. Se as entradas dela, o valor de crédito que ela teve nas compras, for maior que o valor de débito que ela teve nas vendas, é um saldo credor. O valor de crédito que será transportado para o mês seguinte, ou seja, esse valor aqui eu vou usar para o mês que vem para bater nas minhas vendas, para ver se eu consigo pagar menos imposto. Então, aqui que eu faço a apuração. O valor que eu discriminar aqui é o valor que eu vou gerar na minha guia de ICMS. Ficou muito complicado? Não. Não? Vou salvar ele assim mesmo, como orientação, tá? Vou deixar ele assim mesmo. Esse é o do ICMS. Do IPI não tem segredo. Vou abrir o do IPI aqui. É a mesma coisa. Tem as entradas aqui. O fiscal, vou colocar o CFOP de entrada, essa entrada. Vou colocar o CFOP 1101, 1556, 1916. Todas as informações aqui. E 2101. A diferença das saídas é que aqui eu coloco os CFOPs 101, os que têm CFOP de entrada. Vou até preencher esse aqui também. De saída. Cadê o meu livro de entrada aqui? De CMS, apuração de IPI, e esse é o livro de saída. Livro de entrada, cara. Entrada, e esse é o livro de apuração de IPI. Isso. Vou colocar o CFOP aqui, 101. E o próximo CFOP é 1556 também. Aqui eu coloco os CFOPs também em ordem crescente, como é de entrada. E aqui eu coloco, passo ela também, subtotal, e aqui eu coloco o CFOP fora do estado. Mesma coisa que eu fiz com as entradas, com o ICMS, eu faço com o do IPI. Esse aqui é o livro do IPI. Coloco os totais aqui. Encontro, coloco o total aqui desse, coloco o total aqui desse, depois eu faço a soma desse daqui
com esse daqui. Encontros totais. Fazendo as entradas, a mesma coisa que as saídas. O que for 1 aqui, o que for 2 aqui. Soma, esse daqui coloca a soma aqui. E esse daqui, que você encontrou, que você informou, dá o subtotal aqui. Totais é a soma dos dentro do estado com mais os fora do estado. Vou encontrar o total. Tanto do valor contábil, base de cálculo, todas as informações. E aí faz a apuração do imposto também, o fechamento. Por entradas, mercado nacional. Vou colocar aqui o valor total que eu encontrei das entradas, créditos. Então eu vou lá nas entradas, créditos, valor creditado. O valor que eu informei, opa, não é no subtotal não, coloquei errado. O valor que eu encontrei aqui, o valor que eu coloco lá embaixo. O valor que eu encontrei aqui, nas saídas, é o valor que eu vou estar informando saídas. Saldo. Aqui que eu vou fazer? Eu vou pegar esse saldo daqui, que eu encontrei. Ele é o saldo créditos. Então, créditos total. Ele é um pouquinho diferente do ICMS. Créditos total. Vou informar ele aqui. Débitos. Vou pegar o débitos. Vou informar ele aqui. Se esse saldo credor for maior que o devedor, ele fica saldo credor. Se o devedor for maior que o credor, ele fica saldo. Se o credor for maior que o devedor, fica saldo credor. Se o devedor for maior que o credor, fica devedor. Aí o valor que você informar aqui do IPI é o valor que vai ser gerado a guia de ICMS, a guia de IPI, no caso, que é a nossa que estou fazendo agora. Você achou, Paulo, tranquilo? Dá para fazer? Sim, dá sim. É apenas pegar as informações do livro e passar para cá. Só que aqui ele passa de uma forma diferente, uma forma se preocupando agora com a separação do CFOP e a discriminação, cada um no seu quadrado que fala, né? O que é dentro do Estado é dentro do Estado, o que é fora do Estado, fora do Estado. Daquele monte de CFOPs que está no livro de entrada, livro de saída, ele vai fazer o quê? Ele vai puxar e trazer uma forma mais consolidada, com informações mais simples, mais agrupadas. Você fala, Paulo? Sim, sim. E só uma dúvida agora, Flávio. Que nem no caso, aí a empresa ela é em real presumido, né? E no caso do simples, que nem ali onde tem base de cálculo, imposto creditado, tem que ficar zerado. No caso, Paulo, o Simples Nacional, ele não faz esse livro. Ele não faz. Não. Só as únicas empresas que são obrigadas a fazer o livro de entrada, isso aqui é a apuração. Até o livro, até aqui o Simples faz. Uhum. Certo? Aqui ele é obrigado a fazer. Agora, a apuração de ICMS e a apuração do IPI, as empresas que são optantes pelo Simples Nacional não fazem os livros. Por quê? Porque elas pagam o ICMS, pagam o IPI pela guia do Simples, que pagam sobre o faturamento da empresa. Já o real e presumido, eles não pagam sobre o faturamento da empresa. Eles fazem essa apuração aqui
para definir qual é o valor que vai ser recolhido de ICMS e de IPI, porque eles são do regime de não cumulatividade. Mas eu posso usar a apuração para o Simples só para saber de uma forma mais clara, né, mais limpa. Questão assim do CFAP, o tanto foi que comprou com substituição, sem substituição, tipo assim, no mês, para fazer só um balanço, entre aspas, né? Do mês, entendeu? Para ter um controle do mês. Eu posso estar usando ou não? Pode sim. Mas você não precisa necessariamente fazer a apuração dessa, pegar esse registro aqui e fazer e utilizar ele. No próprio livro de entrada e de saída, se você gerar ele e ir lá no rodapé, lá no final da nota fiscal do livro, você vai encontrar já separado. Eu acho que eu tenho aqui, Paulo, deixa eu lembrar, eu tenho um livro de uma empresa que é Simples Nacional. Deixa eu lembrar para mostrar para você É como que porque fica o essa livro do Simples. Ele fica separado também, como fica na apuração. então, porque essa parte da apuração, no software que a gente usa lá, ele está bem similar, entendeu? Do ICMS. Então, por isso eu estou perguntando. Porque teve uma vez que eu fiz, né? E aí ficou a parte de que ele tem, né? Que ficou em débito, que ficou em crédito do ICMS. Aí teve uma vez que o patrão falou para mim, falou, não, mas aqui você tem que deixar zerado tudo. Aí tem que entrar na nota fiscal, na hora que é importada, né? E alterar ela manualmente, que nem na hora que tem os valores lá, eu tenho que colocar tudo em outras, sabe? Eu coloco o valor contábil, aí na hora que base de cálculo, aí eu tenho que zerar, para a alíquota zerar também. Aí vai entrar em outras, entendeu? Tem uma, na verdade, que tem que zerar, porque ela é uma associação. Aí ela não é simples, a associação. Então ele falou, ó, tem que zerar tudo, porque ela não vai se apropriar de nada, porque ela não vende, entendeu? Então, tipo, o que eles compram ali é para benefício da comunidade, vamos assim dizer, né? Do pessoal que são associados. Então, ela não tem um fim lucrativo. Ele falou que eu tenho que zerar tudo, entendeu? Aí eu ainda peguei e falei, mas e questão do simples depois? Aí tem que também zerar? Ele falou, não, tem que zerar também. Então, assim, por isso eu tô perguntando, né, se tem essa necessidade ou não tem, porque ficar entrando nota por nota, ficar, entendeu, zerando é trabalhoso. Na verdade, é trabalhoso. Na verdade, você consegue fazer por configuração. Acho que você consegue configurar o sistema. Mas, na verdade, você não pode mesmo. O livro, você não pode, de forma alguma, ter a informação lá de crédito de ICMS. Por isso que ele pede para você zerar. Porque no livro fica errado. Eu vi que a Stefânia tá aí. Agora que eu vi, Stefânia. Bom dia, né? É sobre a pergunta que você fez, se a apuração de PIS e COFINS segue a mesma linha. A apuração de PIS e COFINS, ele tem um livro também, certo? Ele é um pouco mais simples do que o livro de ICMS e do IPI, porque quando a empresa tem duas vertentes, né? Quando a empresa ela é lucro presumido, ela vai pagar sobre o faturamento, certo? Então ela pagar o 0,65 sobre o faturamento e os 3% de COFINS sobre o faturamento, certo? Isso não precisa nem fazer um cálculo de apuração. Agora, a empresa que é lucro real, ela tem que ter um livro que lá está separando quais são os créditos que ela teve nas notas fiscais, porque querendo ou não, ela tem 1,65 de PIS de crédito e 7,6 de COFINS de crédito sobre as notas fiscais que se remetam à industrialização, comercialização. Uso ou consumo para as duas, tanto para o ICMS como para PIS e COFINS, não tem crédito nenhum. E para débito, 7,6 de COFINS e 1,65 de débito também. Aí você faz a apuração. Também tem essa mesma linha, tá, de raciocínio,
porém ela não está tão complexa como essa do ICMS e do IPI. Ela é um pouco mais simples. É apenas, acho que o próprio sistema deve ter algum campo aí que fala o valor que você está se beneficiando de impostos, mas ele não leva muito em consideração essa parte de separação por CFOP, igual a gente viu na apuração do ICMS. Mas sim, tem que ter um relatório, alguma coisa que informe quais são os créditos que está tendo de PIS e de COFINS. Não sei se eu consigo te ajudar. Se é essa a pergunta. Stefania, sobre a apuração do ICMS e do IPI, que a gente fez agora uma simulação, ficou tranquilo? Eu perguntei para o Paulo porque eu vi que tinha só ele, e como eu estava com a minha tela compartilhada, eu não consegui ver que você estava online. Perfeito. Aí, durante a semana, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem que eu repasse, eu vou repassando para vocês como que faz. Principalmente a apuração final, que eu acho que fica mais complicado, é a apuração final mesmo, que é a hora que passa as informações. Mas daí vocês falam comigo que eu falo com vocês, gravo até um vídeo curtinho para mostrar como que faz a apuração. Ou a gente manda no atividade pronta no Teams, que eu vejo se está ok a sequência, o procedimento que eles estão fazendo. Beleza, Beleza? tranquilo. Tudo certo por hoje, então? Oh, Eu vou ver, Paulo, se eu tenho um livro. Eu tenho um livro, preciso encontrar ele de uma empresa que ela é simples nacional. E como que ele separa essa parte de CFOP 101, 102, 1556, todas as operações. Preciso lembrar onde que está esse livro, onde eu deixei armazenado. Mas daí eu compartilho com você o finalzinho dele, como que aparece. Aparece todos iguais. No final, na verdade, no final do livro fiscal, ele sempre aparece a soma do CFOP 101, a soma do CFOP 102, a soma do CFOP 1556, de vendas 5101, 5102. Ele tem a soma consolidada no final do livro fiscal, que vai ajudar bastante quem já viu essa informação no final do livro, no Simples Nacional, vai conseguir ter uma bastante noção mais prática, né? Como que faz a parte do livro de apuração de ICMS, que faz essa consolidação de somar as informações que é 101, 556 e as demais informações. beleza, Beleza? Eu vou ver se eu encontro, aí eu tiro um print e eu mando para vocês do grupo essa Simples Nacional. tudo bem. Tranquilo por hoje, então? Sim, Vamos aí aproveitar o final de semana? vamos. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é isso mesmo. Desejo a vocês um ótimo final de semana.